Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo então. Respondendo à pergunta do telespectador, você me perguntou o seguinte: se uma pessoa sente um desejo de alguma coisa que é ilícito, se a questão da pessoa sentir o desejo, ele já pecou, já caiu em pecado porque deseja alguma coisa. Então, a gente vai responder essa pergunta, mas vamos aos textos da Bíblia, então, para nós se abalizar por ali, não é verdade? Então, nós temos aí, como você vê. Vamos começar por aqui. O pecado é um processo. Nós vamos ler aqui os versículos todos. Eu peço que você preste atenção nas partes que está colorido, as letras, né, dos textos. Preste bem atenção nessas partes e depois nós comentamos, ok? Vamos lá então. Tiago 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos a outro versículo. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabes que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Vamos a outros textos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por isso eu não digo que ore. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bom, vamos fazer algumas considerações desses textos aqui da seguinte maneira. Nós vemos pelo primeiro texto aqui, já que o pecado, ele não é uma coisa que já acontece quando nós desejamos alguma coisa. Veja que ele é o que poderia comparar com uma escada que vai descendo. Um degrau, outro degrau, outro degrau. E o primeiro degrau seria a tentação, o segundo a cobiça, o terceiro a atração, o quarto a sedução e por fim a queda, o pecado em si. Esse versículo já nos mostra que uma pessoa sentir desejo de alguma coisa ainda não é o pecado. Mas como nós vimos que se a pessoa continuar naquele desejo, não procurar afastar aquele desejo de si, o que acontece? Aquele desejo vai se avolumando até que nasce o pecado. É como uma gravidez. A concepção se dá, né? E leva 9 meses ali para que aquela novo ser, né, se forme um ser ali, então nasça um novo ser, uma pessoa, um animal que for. Então o pecado é isso aqui, tem que abortar ele antes que ele nasça. Então o que nós temos aqui? Podemos dizer assim, o pecado não é uma questão que a pessoa deseja e já pecou. Se a pessoa der atenção para o desejo, vai com certeza cair no pecado. O que nós vemos aqui?
O pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Sabemos que o pecado não é uma maravilha, não é uma bênção para ninguém. Ele destrói mesmo. Agora, o que nós aprendemos aqui? Que cabe à pessoa que é tentado lutar contra esse pecado. Veja que precisa vencer, cabe a ti vencê-lo. Então é uma coisa que a pessoa tem que lutar. Não tem como vencer alguma coisa se não lutar, na verdade. Então há uma luta. Quando a tentação vem, se prepara, se arme com as armas, a armadura de Deus. Aqui nesse outro versículo, escravo da corrupção, e que fica escravo. O que significa? Que o pecado, quando ele é consumado, é complicado de se escapar dele. Por quê? Porque a pessoa se torna escrava dele. A pessoa fica escrava. É vencida pelo pecado. O que acontece? Vem aquela escadinha que nós vimos no começo, ali a tentação e aqueles outros passos ali para ir no pecado. Mas quando a pessoa caiu no pecado, se tornou escravo, o pecado tomou conta, domina a pessoa. A pessoa é dominado pelo pecado. Aí é terrível. O que nós vemos aqui? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, o que significa que existe pecado para a morte, né? Pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ora. Então, o que nós entendemos aqui? Que quando nós vemos que alguém cai em pecado, está em pecado, temos que ver que pecado, se não é um pecado para a morte, então a gente ora, intercede para a pessoa. E provavelmente essa pessoa vai. O que é o pecado? O pecado é o afastamento de Deus. A pessoa sai da comunhão com Deus. Então, pela oração de outra pessoa, é possível, né, que essa pessoa volte à comunhão com Deus. Isto é, a oração e a pregação para que a pessoa se arrependa, né? Então, o que nós aprendimos? Vamos recapitular de volta aqui. O pecado, a tentação em si não é pecado, mas ela leva ao pecado. Primeiro passo, conduz o pecado. E o pecado é uma coisa que cabe ao tentado, a pessoa resistir e vencer ele. Porque se não vencer, o que acontece? A pessoa se torna escrava do pecado e daí não pode vencer mais. Que existe pecados para a morte. Eu tenho um vídeo que já trata desse assunto de pecado para a morte. Não vamos falar esse respeito aqui, porque já tem um vídeo a esse respeito, é só procurar no site, né? E que a pessoa pode ter o corpo destruído pelo pecado. Justamente isso aqui, ó. Quando acontece o pecado de morte, a pessoa pode ter o seu corpo destruído e essa morte ali não significa perder a salvação, significa a morte do corpo. Uma entrega a Satanás, como diz aqui, significa morrer aos poucos. Né? Morrer aos poucos. É como uma pessoa que vai criando bicho de bicheiro e os bichos vai comendo aos pouquinhos. Sabe? Comparando pegar uma pessoa assim e colocar ela num tanque de ácido, pôr os pés e ir descendo devagarinho, que vai diluindo aos poucos assim até morrer. É horrível. Então, o que diz aqui? Nós temos assim, aquela pessoa que é salvo não perde a salvação, não fique com medo disso. Mas saiba que o preço do pecado na carne é horrível. Uma vez visto isso, nós precisamos entender uma coisa: como enfrentar o pecado. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, na nossa luta, já vimos que a tentação vem. Se a gente não lutar contra essa tentação, o pecado vai
tomar conta e vai escravizar, e a pessoa não vai conseguir mais vencer ele. Então tem que, qual é a solução quando a tentação vem? Se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Como? Através da oração e a vigilância. São três passos aqui para vencer a tentação. Veja bem, aqui não estou falando de vencer o pecado, porque o pecado quem vence, Jesus, no salvo Jesus já venceu. A outra parte, nós vimos que para vencer a tentação, isto é, antes de cair no pecado, o que acontece? Tem que se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Como que se sujeita a Deus e resiste ao diabo? Vigiando e orando. Orando a Deus, oração, né? E a outra parte mais importante de tudo é essa aqui. As escrituras. Então, usando da oração, sendo vigiante, qualquer coisa que pode trazer tentação, já trata de se afastar daquilo. E usar a palavra. Para usar a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Para conhecer a palavra, eu preciso estudar a Bíblia. Então, veja, o fundamento está em estudar a Bíblia. Você vigia, ora e tem a Bíblia no coração, na ponta da língua, para quando a tentação vir, você lembra da Escritura. É por aqui, está escrito. Foi o que o Senhor Jesus fez quando ele foi tentado. E passa para nós essa lição, porque veja que Mateus capítulo 4, versículo do 3 ao 11, mostra que todas as avançadas de Satanás, todos os avanços deles, né, Jesus resistiu com a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus falou que está escrito. Veja bem, toda a resposta dele no versículo 4 está escrito. Depois aqui no versículo 7 está escrito. Você vê no versículo 10 está escrito. E no final, o que aconteceu? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que mostra, mas que resistindo ao diabo, na tentação, ele vai até um ponto, mas chega um ponto que ele não suporta e ele sai fora. O que nós vimos aqui no começo? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você resiste ao diabo com oração, vigiando com oração e usando a palavra de Deus. Chega uma hora que essa tentação vai ceder. E nessa hora, nós não vemos, mas os anjos vêm servir a pessoa. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus, ficou de exemplo para nós. E o que é importante aqui, amado, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebe? Diante de todos esses textos que você viu, eu peço que você volte ao vídeo, copie esses textos e medite neles e tenha sempre em mente na hora da tentação. A parte de se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, é uma segurança muito grande. Porque todos pecam, não tem quem não peque. Até aquela pessoa que é salvo comete pecado. Mas o que acontece? Que o Senhor Jesus ele perdoa todos os pecados. Você está vendo essa parte que está passando aí, ó? Debaixo da tua telinha. Livro de João, capítulo 5, versículo 24. O que está escrito ali? Você pode ir acompanhando e lendo. O que está escrito ali? O Senhor Jesus falando, quem crê naquele que me enviou, no Pai,
ouve minhas palavras, examina as escrituras. O que acontece com esta pessoa? Passou da morte para a vida. Transpôs, deu um salto por cima, entrou na salvação. Entende? Então, a salvação não é uma coisa que a pessoa cometeu pecado a vir a perder. Não perde a salvação. Mas, como nós vimos da passagem daquela pessoa que foi entregue a Satanás para a destruição da carne, o que acontece? A pessoa pode morrer. Pode acontecer de morrer aos poucos. Morrer antes do tempo. E de maneira horrível. Vai depender da extensão do pecado. Então é interessante, para você que fez essa pergunta, saber que digamos assim, o desejo de pecar ainda não é o pecado, mas pode levar ao pecado. Se logo de cara você não entrar com... Não precisa entrar com oração, jejum, subir o monte. Não. Veja bem. O que precisa saber se você é salvo? Eu sei que eu sou salvo. Por que eu sei que eu sou salvo? Porque eu creio, eu acredito que o Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, ele levou todos os meus pecados. Levou todos. Os passados, presentes e futuros. Todos os pecados. Então, por essa razão, eu tenho a certeza de que eu sou salvo. E cada pessoa que é salva tem que ter essa certeza. Daí, o que acontece? Mesmo salvo peca. Resvala, quando vê, aconteceu. Mas só que o salvo não tem prazer no pecado, ele sofre com o peso do pecado sobre si. Então, o que tem aqui a fazer, amados, é quando a tentação chega, já resistir a essa tentação, já usar a oração, simplesmente a oração, sem nenhum ritual, oração de coração para com o Senhor, ficar atento nas coisas que produzem tentação, se desviar dessas coisas, aplicar a palavra de Deus. A cada tentação que vinha, nós corremos na Bíblia, lembrar onde está escrito alguma coisa que vai de encontro àquele tipo de tentação que vem para nós. Ok? Então eu acredito que seja essa a resposta para a tua pergunta. É importante procurar sempre viver uma vida verdadeiramente cristã. Se afastar de coisas que podem trazer tentação, podem trazer o pecado. Entende? Eu dou um exemplo. Se uma revista dessa revista mundana pode aparecer na nossa frente e dar uma vontadinha de olhar, né? Não, tira fora. Porque aquilo ali já é uma tentação. Então nós temos que se afastar de qualquer coisa que venha trazer tentação. Nós vivemos nesse mundo e estamos convivendo com a tentação. Diuturnamente diante dos nossos olhos, diante dos nossos narizes, né? Dos nossos ouvidos. Mas nós temos que resistir dessa maneira, nos afastando e sempre estando, né, debaixo da potentosa mão de Deus para nós socorrer nesse momento. E para isso nada melhor, amado, do que ter o coração cheio do Espírito Santo, cheio das coisas de Deus, cheio das Escrituras, né? Cheio do prazer na oração e essas coisas. Que é para quando a tentação vem, nós estamos municiados, preparados para enfrentar essas tentações. Tá certo? Isso não diz que nós devemos desprezar as pessoas, desprezar os incrédulos, as coisas, não. Nós devemos amar as pessoas, devemos ser exemplo de cristão para as pessoas, mas com cuidado de não praticar os pecados que eles praticam. Percebe? Então, quando nós estamos junto com pessoas incrédulas, com tantas coisas assim, que estamos em perigo, por assim dizer,
nós não devemos ficar sempre praticando o que pessoas pecadores praticam. Devemos, sim, viver na companhia dessas pessoas, ser amável com eles, mas sempre estar na companhia daqueles que com o coração puro seguem a justiça, a paz, né? E estão sempre em comunhão com o Senhor, e nós devemos estar em comunhão com essas pessoas e com o Senhor. Amados, ser livrado e perder a comunhão com Deus é a coisa mais triste que tem. Tá bom? Então aí está a resposta para você. Pode ficar tranquilo que o sentir o desejo ainda não é o pecado, só que tem que eliminar ele antes que ele vire pecado. E outro detalhe, se você é uma pessoa que é salvo, você crê que você é salvo, você acredita que o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue dele, te purificou de todos os teus pecados, te salvou, e que você passou da morte para a vida, então não tenha o medo de perder a salvação, porque isso não acontece. Agora, não creia que por isso você vai poder pecar, ou eu, qualquer salvo vai poder viver no pecado. Não deixe o pecado dominar. Caiu no pecado? Ok, caiu, foi. Reconheça isso diante do Senhor. Confesse ao Senhor, diga: Senhor, eu pequei. Não faça como Adão e Eva queriam lançar carga sobre outras pessoas, foi culpa de fulano, de Beltrano. Não, eu pequei conscientemente, Senhor. E eu estou aqui e eu mereço o castigo que o Senhor me castigar. Todavia, Senhor, não use a medida da justiça, mas use da sua misericórdia para que possa suportar o castigo que for. Entende? Outra coisa, não é questão de pedir perdão de pecado, amado. Perdão, se você é um salvo, você tem que crer que Jesus já te perdoou lá na cruz do Calvário, lá quando o seu sangue foi derramado em favor de nós. Então, se o nosso pecado está perdoado, como que a gente vai pedir perdão outra vez? Jesus teria que ser crucificado de volta, derramar seu sangue de volta. Isso não pode acontecer. Então, veja bem, quando as pessoas pedem perdão, é a mesma coisa que a pessoa está dizendo que Jesus não perdoou todos os nossos pecados. É negar isso. Então, não se pede perdão. Acredita-se, crê-se que o pecado já foi perdoado, mas que nós estamos sujeitos ao efeito do pecado na nossa vida. E é triste isso e ninguém quer. Então vamos confessar, vamos reconhecer diante do Senhor. Eu confesso, eu pequei, eu fiz conscientemente e estou aqui. Com certeza o Senhor vai usar de misericórdia. A gente pode levar uns açoites para aprender, mas a gente vai suportar sim. Ok? Então a melhor coisa é, quando a tentação vem, já resiste ela. Oração, vigilância e a palavra do Senhor. Ok? Eu creio que está esclarecido esse assunto, então. E por aqui a gente termina. Eu agradeço ao Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Agradeço a tua companhia, né, o teu interesse pelas coisas de Deus. Estamos aí unidos pelo mesmo Espírito, né, na mesma fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante aí contigo, com a tua família. Ore por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo a gente se vê novamente. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Te espero então no próximo vídeo.